Olá! Boa noite, Instagram. Chegando aqui com mais uma live. Aê! Sejam bem-vindos! Ai, oi, Rafa! Vitor! Eu nem sei de nada, não. Bia, você vai entrar com o Vitor ou com Pangeia? Eu sussurro Vanessa! pra você olhar. Acendeu um incenso, gente. Não se acomodando. Tanto de calar pra você se acalmar. Eu quase vi nada, não. Eu senti por dentro, mas o pensamento não dá pra trancar. Alô, seja bem-vinda! Tanto de perder Pri! quanto de sangrar pra você caminhar. Conheça as folhas, se banha, se pense, pede pra alma, agradece, três Ave Maria. Faz teu caminho de bem, cê lembra que o mundo mais lindo só tem pedra pequenina. Vai convidando aí quem quiser, quem que você sentir de estar conosco. Música especial pro Vitor, que tá chegando pra nossa live. Ah, Mari! Minha voz é vento. Vi, eu vou te chamar então no Vitor, tá? Você entrou com ele. Se você quiser com o Pangeia, é só você trocar. Quanto de doer, tanto de calar. Ai, André! Você se acalmar. Eu quase vi nada, não. Eu senti por dentro, mas o pensamento Tá aparecendo pra eu te chamar? tanto de O quê? Agora sim. quanto de sangrar, você caminha. Pronto. Tô chegando. Oi, Cláudia. Ai, que delícia. Ah, chegou. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, querido, e todos que estão aqui. Ser recebido com essa música maravilhosa, assim, já chego emocionado. Presente. Presente pra nós, pra quem tá aqui. A Elo já falou, amo essa música. Vou diminuir um pouquinho Eu tô agora. vendo tantos amigos entrando, assim, tô tão feliz de ver as pessoas aqui. Aham, que Tô com vontade de dar um delícia. beijo em cada um que tá entrando. Oh, que gostoso. Oi, Marina. Que bom. O Zol. Uhul, que delícia. Todos bem-vindos. Susan. Falei pro Zol que ele tem um lugar central na primeira fila. Ele tinha que estar Por aqui. favor, né? Ah, que lindo. Bom, vamos lá, gente. Eu só tô aqui, ó. Coração transbordando. Todo mundo muito, muito, muito bem-vindo. Vitor, bem-vindo. Preciso tomar uma água, a boca secou. De tanta emoção.
Bom, pessoal, chegando aqui com a terceira live dessa sequência sobre transição de carreira, um caminho aí que eu tô percorrendo já como expansão de carreira já nesses dois primeiros encontros e o Vitor fez parte do nascimento desse projeto, né? Dessa sequência de lives lá do comecinho. Então já estava lá escrito que nós faríamos esse encontro no dia de hoje. E quando a gente se conectou para fazer isso, né? Quando a gente definiu essa sequência de lives, a gente nem imaginava tanto que passaria pelas nossas vidas nesses últimos dias, até chegar esse dia de hoje, né, Vi? E quanto a vida é abundante, vou dizer abundante para não dizer além, assim, com tanto que a gente foi presenteado nesses últimos dias para estar aqui hoje ainda trazendo dessa energia para todo mundo. Então, quando eu escolhi assim trazer esse conceito da transição de carreira, foi porque muita gente me procura, né, como uma referência às vezes ou como uma amiga para compartilhar insights, desejos, questões sobre o processo de conexão com o serviço, né, com o trabalho. Eu gosto de usar muito a palavra serviço porque me conecta mais, mas com o que tem servido no momento, né? E isso cada vez mais tá sendo discutido, né? Em especial com pandemia e tudo isso, quantas as pessoas estão reformulando a sua forma de prestar serviço no mundo, né? A gente está reconhecendo necessidades que estão gritando dentro do nosso coração e cada vez mais as pessoas estão se encorajando a fazer esse caminho de dentro para fora, que eu acho que a expansão de carreira, quando eu trago e não transição de carreira, ela vem de um chamado maior que vem de dentro, né? Então, para mim é assim, e eu me considero uma eterna expansora da minha carreira, do meu serviço, do meu caminho de vida. E convidei pessoas que eu identifico que estão nessa mesma jornada, assim como o Vitor. Então, vou apresentar um pouquinho, acho que a maioria que está aqui conhece eu e o Vitor, né? Mas alguns não. Então, vou apresentar um pouquinho assim de como a gente se conheceu. E aí vou passar a palavra para o Vitor também trazer um pouco dele, da história dele, da conexão que ele está sentindo nesse momento, porque é assim, tudo ao vivo. Ai, ai. Bom, eu e o Vitor já somos, assim, conhecidos, vamos começar, né? De 5 ou 6 anos atrás, né, Vi? A gente se conheceu num mês de fevereiro, é, carnavalesco, mas não por carnaval, 2016. né? 2016, nessa energia de um passo que a gente escolheu dar, cada um dentro do seu próprio processo, mas em comum, dentro de um caminho de conexão com autoconhecimento e espiritualidade integrados, com liberdade de fé. A gente se conheceu na Ordem Princípio e Luz. Acho que muita gente está aqui e conhece. Alguns já podem ter ouvido falar por mim ou pelo Vitor, né? Porque a gente já está lá há bastante tempo e a gente compartilha servir lá dentro também, além da gente considerar a Ordem Princípio Luz a nossa casa de escola, né? Escola de espiritualidade, de autoconexão, de autoconhecimento e também comunidade, porque lá a gente E faz muito amor. amigos. Exatamente, uma comunidade de amor, né? Então, foi lá que a gente se conheceu e a gente vem, desde então, se descascando, pode-se assim dizer, né? Se descascando e se conectando mais, de uma forma cada vez mais especial, cada vez mais verdadeira e íntima, né? E um íntimo que conecta muito com o tema que eu quis abordar mais para essa live de hoje, que é a espiritualidade, né? Então, muitas pessoas, quando pensam em expansão de carreira e transição de carreira, atualmente estão procurando conectar, associar, integrar mais o nosso lado espiritual com o nosso lado do serviço, né? Eu acho que isso é uma tendência, posso assim dizer, que vem acontecendo e mais ainda um chamado mesmo, né? Porque a gente está passando por um momento que
manter só essa conexão do servir pelo ancoramento material não está sendo mais suficiente. Então, esse é o que chamou assim muito forte para eu trazer o Vitor nesse encontro de hoje, porque a gente tem uma história que se encontra em vários pontos nesse sentido, com relação à espiritualidade. E aí eu queria deixar aí agora a palavra com o Vitor, para ele trazer um pouquinho de como que você está sentindo aí, Vi, esse encontro de hoje, e contar um pouquinho da sua história, Vitor. Conta, né? Acho que a gente está aqui, né? Eu estou me apresentando mais ao longo de cada live. E é muito interessante que a gente possa compartilhar a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa referência, né? A nossa vivência. Então, por favor. Primeiro, eu quero agradecer, minha querida Érica. Eu estou muito feliz de estar aqui. E acho que é o momento que a gente tinha que estar. Quando você pensou nessas lives, a princípio ia acontecer logo de imediato, assim, né? E aí uma série de acontecimentos nesses últimos dias, falou assim, eu posso ser o último, posso ser um dos últimos. E aí acabou sendo hoje, né? E foi um dia, assim, bem gostoso, bem aproveitado. E aí no finalzinho eu tava, assim, um pouco ansioso, né? Quando já tava para entrar. Aí a gente fez o teste, aí deu uma apaziguada aqui. E eu estou muito feliz, e feliz porque eu estou vendo tanta gente conhecida, eu estou vendo, assim, dos amigos novos, dos amigos antigos, dos clientes da Pangeia. Então é muito gratificante, assim, ver as pessoas aqui com a gente, assim, acompanhando hoje. E falar desse assunto, né, que é um assunto que nos interessa tanto e me interessa muito individualmente, assim, sobre a transição de carreira, que é algo que eu vivi recentemente, estou vivendo ainda, estou nesse processo, né, dessa transformação, e tudo isso alinhado à espiritualidade, que é um pilar muito grande, muito importante na minha vida, né, e eu me sinto uma pessoa muito espiritual, então desde criança, assim, desde muito pequeno, eu sempre senti a espiritualidade muito presente na minha vida, através da minha família, das pessoas ao meu redor, dos amigos. Sempre foi um assunto e um tema que sempre esteve presente comigo. Sempre tive muitas confirmações muito reais, assim, e íntimas sobre a espiritualidade. E aí o meu caminho espiritual, ele começa em 2000, assim, efetivamente falando, né, assim, de uma forma objetiva Objetivo e mesmo, de prática, iniciar um né? trabalho, uma prática, um estudo em 2009, 2010, quando eu entro no terreiro de Umbanda, né, para a casa do Pai Pena Branca, que fica aqui em São Bernardo do Campo. E é lindo poder falar disso aqui, porque eu estou vendo irmãos da casa assistindo a live, então isso para mim é muito poderoso, sabe? Muito Oh, que maravilhoso. A Bia tá lindo. mandando aí uma, uma mensagem, um beijo. E aí, muitos anos, assim, trabalhando na Umbanda, sempre me interessei muito pelo universo dos orixás, mas também, assim, na minha família, em especial na minha família materna, as pessoas vinham do kardecismo, então é algo que também esteve presente, ainda na família tia que vinha da Umbanda, então, assim, são temas que sempre estiveram envolvidos, assim, dentro da minha trajetória, né? E aí, em 2016, eu recebi o convite para ingressar na Ordem Príncipe Luz através do Zol, que está aí assistindo a gente também, né? Hum, Obrigado, Zol. querido. E ali a gente começa os estudos de autoconhecimento através da espiritualidade, né? A gente tem a oportunidade de se conhecer, o IED, e mais um monte de gente que está aí assistindo a gente. Hum, Tô vendo todos os nominhos aqui. que delícia, E Vi. aí, dentro da ordem, assim, eu começo a abrir espaço para outros caminhos que sempre estiveram comigo, mas acontecendo de uma forma muito paralela, assim, individual. E eu não entendia muito, assim, pensava que as coisas acontecessem em separado. Até que teve um momento que as coisas começaram a se misturar num liquidificador, assim, que eu falei, gente, mas tá tudo ao mesmo tempo agora, não tem mais divisão, né? E ali, assim, já nesse processo de autoconhecimento, que eu vou
identificando algumas porções minhas desse lugar de escuta, de atendimento, de percepção, e reconhecer assim que desde muito cedo as pessoas sempre identificaram esse papel em mim, assim, de ser um conselheiro, de ser uma pessoa que tem uma boa palavra, um bom acolhimento. E isso sempre ficou no campo da intimidade, da amizade, das pessoas mais próximas. Assim. E aí descobri, né, dentro da ordem, a escola Casulo, que é algo à parte, mas que também, de certa forma, vem dentro dessa matriz, né? E ali eu começo a me descobrir como um caminho, assim, como terapeuta mesmo, né? Através da psicoterapia, e aí me torno terapeuta holístico. E, e aí começa a história como terapeuta, assim, em dezembro me formo, né? E aí nesse caminho, assim, tem o Rafael, que é o meu sócio, companheiro, amigo, irmão, Que tá que é aí o meu parceiro de também. Pangeia. E aí o Rafael, ele acaba ingressando na ordem também, por um convite meu, alguns anos atrás. Se interessa em começar esse processo da terapia e em algum momento as nossas turmas se juntam. A gente se forma junto na Escola Casulo e a gente funda junto a Pangeia, né? Olha ele aí presente. Sim. Achou que eu não ia falar de você, Bobinho? Vi, aproveitando que você tocou em Pangeia, tem uma pergunta aí do Falando em Faxina, o Anderson, nosso querido. Por que o nome Pangeia? Já aproveita. Que lindo. Olha, a Pangeia foi um presente que eu recebi do Sol há muitos anos atrás. Ele me deu esse nome, né? Ele falou assim: um dia você usa, né? E eu guardei ele nesse caninho ali. E aí eu sempre imaginei que um dia eu ia ter um negócio próprio. Mas para quem não me conhece, que está assistindo a live, a minha formação acadêmica é científica. Eu sou químico de formação e microbiologista e atuei em laboratórios por 20 anos. Então eu imaginava que assim, quando eu fosse ter um negócio, ser algo relacionado ao laboratório, ia ser algo relacionado à química, né? E eu imaginava assim, Pangeia Lab, alguma coisa assim. E aí, quando a gente Adorei. estava terminando o curso, desde que o Rafael entrou no curso, assim, eu estava um ano à frente dele, eu falava assim, vamos abrir uma clínica para nós dois, vamos ter um negócio nós dois, a gente se dá tão bem, né? E aí, no momento de escolher, assim, eu falava assim, não sei se eu vou usar o Jam, mas ficava meio naquela coisa assim, fazendo um doce, sabe? Aí o Zal falou, mas você já tem o nome, é Pangeia, né? Já tá certo. Eu, sim, né? E aí o nome Pangeia surge desse presente. Mas o significado de Pangeia, há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, assim, todos os continentes eram uma única massa, né? Que depois se fragmentou e foram criados os continentes da forma como a gente conhece hoje, né? E esse grande continente, essa grande massa, era chamada Pangeia. E eu acho esse nome fabuloso, porque ele tem tudo a ver com a essência do nosso trabalho, assim, né? Que é a reintegração do indivíduo, com todas as suas porções, com todas as suas camadas e nuances, né? E você trazer isso para o todo, para a integração do indivíduo, né? Então, assim, o nome me parece muito apropriado, assim, acho muito, muito encaixado com o nosso propósito. Que lindo. Obrigado, Anderson, pela pergunta, adorei. Ai, que demais. E Vitor, né? A Pangeia e Portal Ser União estão aqui, né? Integrados, né, nos nomes Sim. dos nossos objetivos. E que gostoso te ouvir falar, né? Porque cada vez, né, a gente já tem uma intimidade, a gente troca muito dentro de um processo, desde o pessoal e espiritual até o processo de serviço mesmo, né? De trabalho em vida. E cada vez que eu te escuto, eu percebo que a gente tem mais oportunidade de se espelhar e se expandir, né? E isso também é um dos meus objetivos quando eu trago uma fala aqui, para que você que esteja aí ouvindo possa abrir o seu coração e deixar ressoar aquilo que faz sentido com você, o que o que te conecta, né? Nesse processo de expansão. Eu também, né? A espiritualidade sempre foi algo muito forte em mim,
Da minha ancestralidade, assim, por um lado, eu recebi muita crença que me afastou da espiritualidade, e por um outro lado, né, falando em pai e mãe, que me aproximou muito da espiritualidade. Então, quando criança, eu tinha um mix, assim, de, de uma proximidade muito grande com o divino, uma vontade, assim, altar, né? Eu sempre tenho um altar junto de mim. Isso é desde pequenininha. Criança, eu tinha altar no meu quarto, eu tinha meu cantinho de orações, meditações. Eu nem sabia o que era, né? Meditação. E eu já praticava. Então, é muito legal resgatar esse olhar, né, lá da criança. Por quê? Porque naquele momento eu não identificava isso não era muito reconhecido também pela família, não era muito nítido e claro. E às vezes a gente acha que a espiritualidade chega pra gente quando adulto, né? E se a gente vai voltar lá, a gente sempre tem, né? Um pezinho lá, e especial porque a criança tem muita sintonia, né? E E a muitas. gente, como terapeuta, sempre volta à infância, né? Então, a chave de Exatamente. todo o nosso É trabalho, o a nosso chave de todo o nosso processo, né? trabalho como terapeuta, né? Então, sim, as nossas maiores conexões e elas estão em alguma passagem, né, da nossa infância que às vezes fica ali esquecida. E isso para mim ficou de alguma forma esquecido, porque aí depois as crenças que rejeitavam a religião, no caso, né, porque espiritualidade não era uma palavra que eu tinha conhecimento, vou dizer, lá da infância, não. Para mim era tudo religião, né? E os cultos assim religiosos, né, que eu fui apresentada, eu não me identificava muito. Então eu sempre cultivei um espaço mais individual, mas eu comigo mesma ali, com o meu altar, com as minhas imagens, que eu gostava muito de imagens e isso. Mas nunca gostei de rótulos desse tipo de prática. E isso me desenvolveu uma pessoa assim bastante avessa a religiões. E aí eu fui encontrar com 22 anos o yoga, que foi num primeiro momento, já assim, primeiro encontro, paixão à primeira vista, porque eu falei, uau, é isso que eu pratico dentro de mim e tava aqui sozinha fazendo, né? Então, pra mim foi Uhum. muito esse encontro, assim, de falar, peraí, tem, tem alguém, né, em algum lugar, porque, real, aos 22 anos eu não tinha noção de mundo, eu ainda não vivia essa conexão que, graças a gente vive hoje, né? De poder ter acesso rápido a informações de todos os lugares e conceitos e práticas e tudo mais. Então, eu ainda como engenheira eletricista, que sou também, né, vivi um momento de faculdade muito material e racional, objetivo, né? Então, isso Todos acabou. nós. Exatamente, o Vitor E também, faz né? parte do processo, porque agora a gente sabe do que a gente está falando, né? Por Exatamente. conhecimento, né? De causa. Hoje a gente olha e consegue integrar tudo, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que eu Uhum. acho mais incrível. Mas naquele momento a gente se sente totalmente imerso num bloco, né? Num bloco ali e não consegue enxergar fora. E a espiritualidade, ela veio como expansão de carreira para mim, porque ela chegou pelo yoga e começou a se expandir cada vez mais como uma prática. Eu comecei a entender e perceber a espiritualidade de diversas formas que eu ainda não tinha sido apresentada. Então, os estudos do yoga, a prática, a meditação. Então, tudo isso foi me abrindo canais mesmo de percepção da sensibilidade que eu sempre tive, Uhum. né? Sim. Então, e me Uhum. fechei muito por não saber lidar, não ter tido até orientação, e tá tudo bem, né? Sem julgar os meus mentores, né? Pais e familiares até então. Não tive, né, esse apoio para poder entender, expandir, conectar, perceber. E como tudo chega na hora certa, com o yoga tudo foi se abrindo, né? Então, trabalhei muitos anos, né, como engenheira, como já comentei nas outras lives, mas o yoga ele começou a chamar mais alto.
até o momento em que eu falei, uau, e agora? Não faz mais sentido, né? A Hum, engenharia e como que eu faço para encontrar o sentido do serviço. Foi aí que eu me desliguei do serviço remunerado, que eu também já trouxe um pouquinho nas outras lives, e passei a me dedicar, vamos por assim dizer, mais ao encontro mesmo. Ao autoconhecimento, ao despertar espiritual em mim, e aí o yoga e o budismo foram as duas filosofias que eu me aprofundei dentro dessa jornada. E foi muito especial, porque são duas filosofias, assim como a Ordem Príncipe Luz, e aí eu acho que isso tudo nos conecta muito, eles são filosofias que elas são, além de uma religião, né, no caso o budismo, porque o yoga não é uma religião, são filosofias. Então, há uma liberdade de fé, há um espaço de inclusão, há um olhar acolhedor para toda essa gama de religiões e formas de falar e de praticar a espiritualidade. E isso foi libertador para mim, porque aí foi quando quebrou mesmo as amarrações que eu tinha com relação às práticas, aos tipos de culto e tudo mais. E isso incluía a Umbanda, porque eu tinha muito preconceito com a Umbanda, como eu acho que muitas pessoas já tiveram ou ainda têm, por não conhecer, né? Por ser de um lugar mais selecionado ou uma origem que até é, né, rejeitada ou abafada, reprimida, né, dentro da nossa sociedade. Então, tudo isso estava em mim, estava em mim. E conhecer, né, o yoga abriu essas primeiras portas, estar na Ordem Príncipe Luz e passar por conhecimentos de diversas culturas espirituais foi muito libertador e conectivo para mim e para o meu serviço dentro, né, do yoga, porque hoje eu não consigo mais trabalhar com yoga exclusivo yoga, né? Eu não consigo mais, assim, a filosofia yoga é a minha base de vida, mas eu sou espiritualista, então eu vou incluindo tudo, uhum. né? Essa liberdade de fé que nos une, é isso aí, João. Então a gente poder João perceber querido. que a fala ela não pode ser mais exclusiva do yoga, né? Como foi no início para mim, quando eu comecei a atuar, né? Então eu trazia tudo em sânscrito, como eu aprendi, exclusivo daqueles pilares do yoga e hoje eu me soltei disso. E o Vitor faz parte dessa jornada, né? Ele foi um dos meus, foi e é, né? Um dos meus mentores de orixás, então hoje eu vim até com a camiseta de orixás em homenagem a Que ele honra. e ao Tem Princípio Luz, que foi quem me apresentou, né? Esse universo maravilhoso, que nada mais é do que eu sempre senti, essa conexão do divino na natureza. Então, reconhecer o divino em diversas formas é parte do yoga, é parte desse ser integrado e de se unir, né, ao nosso serviço e unir mesmo, né? Matéria, natureza, água, fogo, ar, né, que é o material, são os elementos que nos compõem. Eu até postei hoje, né? Nós somos natureza e que tal reconhecer que a espiritualidade está nisso tudo? Como que eu posso usar Sim. disso tudo para servir, para colocar Uhum. isso no meu dia a dia, né? Na maior Porque parte. está, né? Ela nunca foi dividida, ela está aqui o tempo inteiro, né? Nós somos espirituais, né? Nós somos seres espirituais. A gente está materializado, mas somos seres espirituais. Exatamente, somos Saber plurais ali, compreender ó. O esses João trouxe, sinais, adoro né? essa palavra. Nosso ser Uhum. plural, multidimensional, né? A gente não pode se limitar eu escolho, né? Não me limitar a uma única visão e assim ter perspectivas. E Sim. aí E, estamos aqui, né? e fazer a integração de todas essas perspectivas, né? Exatamente. E assim, se abrir, assim, ter esse lugar de abertura para as possibilidades mesmo, né? Conforme elas vão se apresentando, porque tudo é complemento, tudo é composição, né? E aí você tem a oportunidade de deixar tudo mais plural, de novo essa palavra, né? E Sim. mais, enfim, colorido, mais rico mesmo, em todos os sentidos, né?
E acho que Exatamente. dentro desse espaço, assim, entra o reiki para mim, né? Que é Sim. algo muito, muito significativo, porque eu venho trilhando esse caminho da espiritualidade e aí cheguei à terapia através da espiritualidade e eu sempre tive esse negocinho do reiki ali distante, né? E eu já comentei isso com você algumas vezes, assim, eu tinha até um preconceito com o reiki, que eu falava assim, ah, é reiki, coisa Sim. boba, todo mundo aplica reiki, ai, que bobagem, isso daí não tem Simples, nada. né? E o reiki foi uma surpresa, assim, porque o reiki me abriu muitas portas e de conexão também, assim. Eu me reencontrei dentro de uma conexão muito forte com o reiki, né? E eu utilizo o reiki de uma forma cavalada, assim, nos meus dias, porque a maior parte dos meus atendimentos são finalizados com reiki, então as pessoas que estão aí, que eu vi, tem Nádia, tem Susan falando aí agora, e umas outras pessoas aí também. Sempre tenho esse cuidado de finalizar a sessão de terapia com o reiki, porque eu entendo que ele compõe, ele ajuda a colocar as caixinhas no lugar, dar uma organizada nas gavetinhas, né? E o reiki é muito poderoso, né? Porque ele é uma energia inteligente, não uma energia total, universal, e ele sabe exatamente onde atuar. E não é só atuar na dor de cabeça, na dor no joelho, ele sabe atuar no corpo etéreo, ele sabe se está na questão emocional, Andréia. E aí tem essa coisa de conseguir amalgamar tudo isso, deixar tudo mais substancioso, no sentido de ajuda mesmo, assim, de auxílio, né? E o reiki para mim foi muito surpreendente. E a Érica entra nesse espaço para mim, porque a Érica é minha mestre reikiana, foi a Érica que me iniciou no reiki, né? Lá Em janeiro. em janeiro, né? Sim. Em janeiro desse Nossa, eu ano. tô aqui transbordando de te ver, Vi, falando sobre o reiki, né? Assim, com tanta propriedade e conexão. Porque é real, né? Eu vi aqui que tem alguns também iniciados reikianos por mim aí que estão entrando, da turma que participou esse final de semana passado Que aqui. legal. Então, Sejam e vários bem-vindos. clientes aí também, eu vi a Eliene, a Aninha, que bom, Gigi, maravilhosa. Tem um pessoal aí que tá aí curtindo e ouvindo essas mensagens, né? E real, o reiki, ele é uma sintonização realmente muito simples e ao mesmo tempo Uhum. muito potente, né? Muito divina, E muito poderosa, né? muito poderosa, porque Maravilhosamente poderosa. maravilhosamente poderosa, isso aí. Porque é simplesmente, né? Permitir. Olha, Aline, amiga, seja bem-vinda. Olá. Aline, olha lá, ó, a futura reikiana já tá ancorando o próximo grupo. Era pra Já. gente ter feito junto, né? Ela me Sim, abandonou no final, no último segundo. Deixa ela ela. abandonou no último segundo já os dois últimos grupos, mas ela já me mandou mensagem ontem que ela já está pronta para ancorar o próximo grupo. Então, o Reiki, ele realmente, né, tem esse potencial de simplesmente abrir esse canal para a gente se nutrir, então para a gente se preencher, para a gente se harmonizar, se integrar e poder levar isso para onde quer que a gente vá, porque é simples, é rápido e é profundo. Então a gente faz reiki no nosso espaço, a gente faz reiki no nosso próprio campo, a gente faz reiki para o campo No da, nosso pet, nos nossos nas animais que amam, plantinhas, nas em nós plantinhas mesmos. e nos Você acha nossos que eu não sou clientes. bobo nem nada, né? Pra entrar aqui, ó, contando um segredo, assim, né? Conta. Espalhando. Eu lá fiz a auto-aplicação do rei, foi assim, gente, tá aqui, tá disponível, né? Vamos usar, tá Exatamente. abundante. Eu deixei, depois que a gente se falou, Vi, eu deixei aberto um portal de reiki sendo distribuído aqui pra gente enquanto a gente estivesse na live. Então, tá aqui, ó. Só a digancinha aí em vocês que vocês já estarão Adoro. recebendo reiki nesse Apenas, momento. apenas digam sim. Exatamente. Isso é muito poderoso, né? O pessoal achou Quando. que ia vir aqui na live, prestigiar os amigos, assim, não ia receber um reiquinho. Aham. Olha, Vicky, doce irmão, um beijo.
Eu vi a Vanessa falando aí também, as minhas filhas adoram receber reiki depois da terapia. Fico feliz em saber. Que delícia! Muito bom, muito bom. E Vi, conta mais de como que foi essa última passagem sua aí, desse lado laboratório pro lado terapeuta e reikiano aí. Me conta, conta mais aí pro pessoal que tá ali sentindo, que eu já vi que tem gente que tá aqui na live que tá passando por esse momento agora. Então, com certeza vai chegar aí para essas pessoas. Sim. Bom, eu falei lá no começo assim que a minha formação é em química, eu trabalhei como químico durante 20 anos. Comecei a estudar química muito jovem, com 15 anos, né? Então, assim, Oi, Jô! foram muitos anos dentro da área, né? E aí, assim, eu sempre fui bastante especialista, trabalhava dentro da área técnica mesmo, assim, com ensaios, né, com a parte de analítica. Mas aí, quando eu cheguei na faculdade, né, eu lembro que eu tive psicologia. E aí, eu sempre falei isso, assim, tipo, eu estudei química, a matéria que eu mais gostei na faculdade foi psicologia. E eu falava isso sem ter consciência do que eu estava falando, sabe? Passaram-se muitos anos, né? Vitor Químico. Parece uma coisa tão do passado, né? Eu prefiro hoje me reconhecer como alquimista. Acho que faz mais sentido dentro da parte da Todo terapêutica. sentido. E aí, eu sempre fui uma pessoa assim, ao mesmo tempo jovial, mas muito responsável. Então, é, logo, sei lá, com alguns anos, sei lá, menos de 10 anos dentro da área de laboratório, assim, eu já comecei a trabalhar com liderança, né? Então, já tinha uma responsabilidade maior ali em abordar pessoas, em desenvolver pessoas, coordenar pessoas, né? Então, assim, de certa forma, eu via que tinha um papel ali, um propósito de formador, né? Que também não era muito consciente, assim, só sabia que era e acontecia, mas não entendia muito os mecanismos, assim, né? E aí, assim, eu vi um aprimoramento, né, desse lugar de trabalhar com coordenação, assim, da primeira vez que fui coordenador até o momento de eu finalizar esse ciclo como químico, assim, foi uma trajetória, né, de aprendizado, né, até ficar mais maleável, aprender a se posicionar, a falar com as pessoas, a ter imparcialidade. Então, assim, tudo isso estava me preparando enormemente porque eu estou fazendo hoje, né. E quando eu cheguei à terapia, não era muito claro para mim que de fato eu ia trabalhar com isso, né, assim, acho que era mais um lugar de que era uma possibilidade, assim, é como se eu tivesse uma carta na manga. Acho que era mais isso para mim. Tinha um lugar de autoconhecimento, mas deixar uma carta na manga, assim, em caso de necessidade, né? Só que assim, eu fui vendo que fazia todo sentido para mim. E aí, junto com esse meu caminhar de autoconhecimento e de espiritualidade, fui ampliando cada vez mais esse desejo e assim, me reconhecendo dentro desse espaço, né? E o universo laboratório foi ficando cada vez mais difícil, porque o mundo corporativo é de uma perversidade sem igual, né? Em muitos aspectos e em muitos lugares. Não que isso seja uma regra, mas acho que tem bastante gente aí que vem do mundo corporativo ou está no mundo corporativo sabe do que eu estou falando, né? Chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido com os meus valores pessoais, assim, com tudo que eu vinha descobrindo, me autodescobrindo, conhecendo sobre a espiritualidade, assim, aquele universo foi ficando cada vez mais reduzido, diminuído e abafado, assim, angustiante, né? E assim, eu senti que era algo assim, estava me impulsionando para, né? E aí foi muito sincronizado, assim, porque eu me lembro que, assim, no final do ano passado, eu me formei, né, como terapeuta, já poderia atender, né? E aí, logo em seguida, eu fui fazer o curso de Reiki, aí com você, em Salles Oliveira, né? E aí eu me recordo muito de uma situação que era a minha última noite antes de voltar para São Paulo, e aí eu comentei contigo, assim, mas tá tão estranho, assim, eu tô voltando para casa porque acabou as minhas férias. Mas, assim, eu não tô sentindo que eu tô voltando químico, eu tô voltando terapeuta. E você olhou para mim e falou assim, você está, né? Está terapeuta. Eu, você lembra Eu disso? lembro disso. E aí eu voltei, assim, e
o espaço dentro do mundo corporativo parece que desmoronava a cada dia, a cada segundo, assim, era uma coisa que falava, gente, não faz o menor sentido para mim. Eu me vi em situações, assim, que teve um jogo de cintura que eu falei, assim, não tô dando conta mais, né? E com isso, assim, as pessoas me procurando para terapia. Então, fazendo experiências com os clientes, clientes me indicando para outras pessoas, e eu sem tempo de atender. Eu comecei a atender à noite, né? Então, eu atendi, assim, às 8 horas da noite. E aí eu comecei assim, gente, eu não tenho tempo, vou ter que começar a atender de final de semana, né? E aí ficou esse contraste, assim, a terapia me chamando e o laboratório, o mundo corporativo parecendo que me expulsando, assim, olha, já encerrou seu ciclo, agora é com você, faz alguma manifestação aí, faz um movimento. E a Cláudia, que está assistindo a gente, ela foi fundamental nesse processo, porque foi numa conversa com ela, assim, que eu falei, nossa, gente, é agora, assim, não tem que esperar mais, assim, já está acontecendo. E foi, assim, foi uma coisa muito mágica, assim, né, que é maravilhoso, assim. Eu tomei essa decisão, me defini dentro desse propósito e as coisas passaram a acontecer, assim, de uma forma muito real, né? Então, você acompanhou tudo isso, assim, de antes até agora, vem acompanhando, né? Sim. E dos clientes chegando, assim, dessa ampliação, né? Dessa expansão, acho que é essa palavra, assim. Os clientes se aproximarem, indicarem para outras pessoas, isso traz um fortalecimento para a gente, assim, muito incrível, né? Porque se uma pessoa começa a fazer um processo contigo e ela te indica para alguém que ela conhece, assim, é um estado de confiança muito grande, né? Assim, é muito poderoso, né? E é assim que começa a minha trajetória como terapeuta, né? E junto disso, o Rafael, que é o meu parceiro, meu companheiro, dentro da Pangeia, e a gente trazendo os clientes juntos, assim, ampliando. E tem sido muito gratificante, porque parece um lugar comum, assim, mas hoje eu venho trabalhando bastante, assim, não muito, mas bastante, mas feliz, assim, não me parece trabalho, né? Assim, é algo que vem, é espontâneo, né? Até o meu irmão brincou ontem, porque dia 9 de julho foi feriado em São Paulo, né? E aí eu tinha atendimento. Aí ele falou assim, olha, agora você trabalha por conta, né? E você tem que ter feriado também. Eu falei, eu sei, mas assim, eu estava disponível para atender. Não foi dolorido, assim, né? Tipo, vou fazer essa, vou colocar esses limites, né? Mas assim, por enquanto tá tranquilo, tá gostoso. Que demais, Vitor. Você viu que você estava respondendo a pergunta da Eloá, né? Que ela trouxe aí, quando vocês souberam que era hora de expandir a carreira. E muito bonito, assim, te ver, porque eu vejo que foi muito síncrono, né? Eu acompanhei esse processo, assim, bem de perto e realmente a definição interna, aí como colocou a Cláudia, foi o que abriu as portas. E eu sempre trago isso, né, nas minhas lives, na minha fala com yoga. Eu sempre reforço que a nossa intenção, ela é o que coloca o chão, né? E aí a gente dá o passo e o universo vai renovando o caminho. Então, quando a gente coloca realmente a intenção e a gente escolhe, os sinais vão chegando, né? E o Vi também o Vitor e eu somos Vitors, assim, a gente vê sinal em tudo, né? A gente tem Sim. essa percepção fina, assim, de que uma folha caindo é o sinal, né? A lua brilhou É o que alinhada com a necessito. minha janela, hoje é dia de pedir demissão. Então, foi assim, sabe? Tipo, pro Vitor e eu acompanhei todo esse processo e muito consciente, né? E no meu caso, já não foi tão consciente assim, dessa forma tão bonita e tão leve, né? E tão ancorada em grupo de apoio, porque quando eu escolhi fazer essa transição, eu não tinha uma família de alma próxima que me sustentasse dentro do campo espiritual, né? Dentro do universo espiritual, eu era já praticante de yoga
e muita meditação e isso, mas assim, eu não tinha uma comunidade, né? Eu não fazia parte de nenhum grupo assim que me despertou. Eu busquei esse espaço de mais força dentro da espiritualidade, porque eu acho que uma transição, quando se diz respeito a uma expansão de carreira de alma, precisa de um suporte espiritual. Eu posso estar assim equivocada no que eu estou falando frente a algumas visões, né, algumas crenças, mas dentro da minha jornada, eu sinto que é o chamado de dentro para fora. Então, se você não está dentro de um caminhar espiritual já, às vezes nem lúcido, né, mas consciente de que tem um farol ali. Às vezes eu não sei para onde brilha esse farol, não sei muito bem qual é exatamente o meu caminho espiritual, se a minha espiritualidade está mais ancorada dentro de uma determinada religião, de um determinado tipo de prática, tudo bem. Mas você ter a oportunidade de fazer essa autoconexão interna e perceber que o caminho da expansão ele vem de dentro é fundamental. E foi mais ou menos o que aconteceu para mim. E aí esbarra no que o Vitor falou. Eu comecei a perceber que os meus valores e princípios morais, éticos e espirituais, que naquele momento estavam aflorando, não ressoavam com o lugar onde eu estava trabalhando, onde eu estava servindo, né? Muito eu consegui vivenciar ali dentro do universo corporativo, né? Então, só para quem não me conhece, está ouvindo pela primeira vez, eu trabalhava numa multinacional, numa indústria química, como engenheira, né? Gerente de engenharia, coordenadora de projetos de engenharia. Então, ali eu tinha muito assim disponibilidade de trabalhar com alguns conceitos que eram fundamentais já para mim, como preservação da natureza, é, enfim, cuidado com o meio ambiente, com as pessoas. Então, isso tudo eu levava muito para o meu serviço. Só que até um certo ponto, porque você está dentro de uma corporação. E aí, em algum momento, os seus princípios individuais, eles acabam sendo abafados pelo princípio e do coletivo, né? Da corporação. E foi nesse momento que eu identifiquei que eu não tinha mais espaço para estar ali, né? E tentei, naquele momento, me identificar com outras empresas, buscando algumas linhas de trabalho que pudessem se assimilar mais dentro do próprio universo da engenharia, mas não me coube. E naquele momento, como eu ainda não tinha ancorado nenhum caminho espiritual e até ter algum curso mesmo, né, de serviços assim alternativos ou qualquer outro, na verdade, né? Porque aí eu falo, a gente está falando aqui de uma transição para um trabalho mais conectado às terapias e ao universo holístico, mas eu não tinha, né? Porque eu vejo assim, a oportunidade, ela não tá só, né, dentro do universo holístico. Eu acho que a espiritualidade, ela vai ancorar a gente abrir a porta do, tipo, sei lá, mudar a transição para culinária, fotografia, arte, né? Então, eu acho que, no caso, eu e o Vitor, a gente foi para esse lugar, né, de atuar também com a espiritualidade, mas eu acho que não é para todo mundo e não é o propósito de todo mundo. Uhum, Mas o sim. que. E naquele São momento, caminhos, né? são caminhos. E a gente vai descobrindo no No percurso. percurso. Naquele momento, eu me lembro que eu tinha, assim, eu pensei, nossa, acho que eu gosto de culinária, né? Porque era uma coisa, naquele momento eu tava me tornando, já era vegetariana, tava me especializando mais em fazer alimento para mim mesma, né? Então, ainda não era vegana naquele momento, mas eu já tinha feito a transição de carne. E aí eu falei, eu acho que eu quero aprender a cozinhar vegetariano. Eu falei que isso faz sentido para mim, aquilo ressoava com a minha alma, né? Então eu pensei, pesquisei vários cursos nesse sentido. Inclusive, tem uma pessoa assistindo aí que eu sei que é a Lilian, que ela quer umas dicas de queijo vegano que ela vai começar a fazer. Fiquei Ah, sabendo. a Lilian, ela E já me ela tá falou lá do na curso de Bahia queijo e vegano. eu vou encomendar uns queijos aqui para São Paulo. Vou mandar uns aí para Salles ABP. Arro, quero todos os queijos veganos. Aline, oi amada, que bom ter você aqui também. Então, assim, dentro do meu caminhar foi um desafio, assim, né?
poder realmente identificar onde eu iria atuar, como eu iria atuar. E na verdade o que eu defini então, no caso para mim, foi uma pausa. Eu falei, eu vou então pausar o meu serviço, tipo, remunerado, né? E até porque eu tinha muitas crenças com relação a esse lugar que, tipo, que ser remunerado sempre seria um lugar que eu estaria com esforço, que a remuneração sempre tinha que ter esforço, porque isso era uma crença que eu já tinha e ainda não me via como sair dela. Então, então eu pausei, né? E resolvi viajar em mim, dentro de mim e para fora também, em outros países inclusive, para poder servir de outras formas. Então eu fui trabalhar como voluntária mesmo, com um serviço desinteressado. E ali foi quando eu tive a oportunidade de limpar muito das minhas crenças com relação ao servir, com relação ao dinheiro, né? Com relação à valorização de profissionais dentro de carreiras não tradicionais, porque eu também imaginava que isso de alguma forma vinha como um lugar do tipo, ah, isso é só hobby, não dá para ser a profissão. Então também tinha isso. Então são várias as crenças que a gente vai olhando para a gente poder realmente fazer esse movimento de expansão, Infelizmente, dinamitando, né? Quebrando dinamitando, todos esses pedregulhos. desconstruindo mesmo. É um caminho de desconstrução, né? E aí, assim, uma dica que eu daria, assim, para você que está aí ouvindo e querendo expandir carreira, transitar em carreira, é olha para dentro e veja qual é o seu maior limitante, né? Eu falei bastante disso na última live, né? Qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior receio? Olha para ele. E é ele quem vai te dizer qual é o caminho. Porque enquanto a gente não olha para o nosso maior medo com relação àquilo que a gente quer, a gente fica aprisionado nele. E é só olhando para o nosso medo que a gente vai ter realmente a oportunidade de escolher ferramentas para dinamitar esse medo e esse desafio, né? E poder clarear o caminho, porque às vezes não tá, a resposta não tá na ponta da língua e não tá em nada que você já tenha feito. E isso não significa que você vai ter que começar do zero. Isso que eu acho que é muito importante também, né, Vi? Porque assim como na Uhum. espiritualidade, quando a gente se conecta com a espiritualidade, a gente começa a perceber que tudo já está integrado, que vem lá desde a criança, para não dizer desde vidas passadas, né? E tudo mais. Que também pode acontecer, né? O que também acontece, né? Que a gente está Uhum. aí cumprindo alguns compromissos que a gente já fez, né? Em alguns planos antes do nosso nascimento. É, a carreira é a mesma coisa, né? Então nada é em vão. Desde o clube de, E sei não é lá, linear, né? não, Assim, linear. esse conceito de linearidade é uma fabricação, né? Não acontece dessa forma. A vida não é linear, né? A gente vive em espiral. Hum. Olha, eu vou colocar aqui a pergunta da Aline, porque é bem o que eu estava falando agora, tá? Ela perguntou, né? Que conselhos vocês dariam para quem tem vontade e não sabem por onde começar a mudança, né? Contém mais da parte objetiva dessa mudança. E é isso, né? Eu acho que a parte objetiva é a gente começar a colocar, e a gente tem um exercício maravilhoso que a gente aprendeu juntos, prós e contras. É fazer uma listinha do tipo, eu falei isso muito com uma pessoa que me procurou depois de uma das lives que eu fiz e que veio fazer um atendimento comigo. Coloca no papel aquilo que você acha que é essencial na sua vida e que não dá para faltar, que você não está disposto a abrir mão. Porque aquilo vai ser um bom norte para você começar a olhar o que é possível. Por exemplo, no meu caso, eu abri mão de muita coisa material. E foi uma escolha que, se eu não tivesse feito, não teria permissão. Porque vai falar, ah, nossa, mas você ficou um ano viajando, né? Até a mais disso, eu fiquei acho que um ano e meio sem receber dinheiro, sem ser remunerada pelos serviços que eu prestei, porque eu prestei muito serviço nesse tempo. Mas eu escolhi abrir mão de casa, de carro, de guarda-roupa cheio de roupa
e de todo tipo de prestação de conta fixa. Então, eu me desvinculei de todos os tipos. Isso, para mim, foi possível, mas talvez para você não seja, né? Então, às vezes, eu não recomendo que Sim. faça isso, tipo, de olhos fechados, mas que você faça uma lista do que é essencial para você dentro Uhum. do lado material. Isso é muito importante, para você poder E colocar as suas expectativas. além de fazer essa lista, que esse exercício é maravilhoso, ele super funciona, né? A gente aproveita para vender o nosso peixe, assim, gente, façam terapia. Esse tipo de situação, olha, Exatamente. a gente aprofunda na terapia. Venham, né? E tem esse espaço de que você falou, assim, né? Que eu acho muito interessante, porque eu tinha essa dificuldade e eu vejo que é um tanto comum, principalmente nas pessoas que vêm do mundo corporativo. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela está em fase de transição de carreira. E aí a dificuldade dela é assim, sair desse patamar e fazer a transição e continuar no mesmo patamar ou subir logo de cara. E não é assim que funciona, sabe? Uhum. A gente tem que assim, fazer algumas escolhas, e aí dialoga muito com o que você falou, né? Você tem que dar uma caída, mas essa caída é consciente e ela pode ser programada também, né? E dentro desse lugar de planejamento, tem um sentimento que você ressignifica também. Você começa a entender ele como um investimento e não como uma perda, né? Você está abrindo mão de algumas coisas, algumas situações que talvez não sejam tão interessantes para você ou tão necessárias ou importantes, né? Em prol de algo que é, a longo prazo seja muito mais significativo, né? Que é o que Exatamente. você está falando. Exatamente, Vi. Porque é isso, né? Eu acho que você colocar no papel isso e poder buscar, né? Que seria esse o próximo passo que você trouxe. Buscar apoio para construção e desconstrução, né? Para desconstruir as crenças que te limitam para dar esse passo, né? Seja ele, se você já tem para onde você quer ir, maravilhoso. Se você não tem para onde ir, é muito importante que você possa se permitir dar essa pausa na carreira, né? E eu acho que essa pausa de carreira ela é muitas vezes mal vista, né? Pra, como, mas como assim você não sabe para onde vai, né? E você vai largar o certo pelo duvidoso. Então, muitas vezes eu perdi amizades, né? E me separei de pessoas porque não compreenderam o que eu estava escolhendo, né? E aí eu esqueci ali quem que falou, né? Deve ter sido libertador colocar, ter a vida sem nenhuma conta para pagar. Realmente, Foi a Vicky, a querida foi Vicky a Vicky, Cristina exatamente, Barcelona. foi ela. É, que Da realmente foi Zustra, né? Foi, da Inclusive. Zustra, inclusive, Dos maravilhosa. sabonetes Sigam lá, maravilhosos. sabonetes e produtos super conectados à alma, purificação e conexão. Mas, enfim, então, assim, é muito importante que você se permita, né? Uma das mensagens, assim, principais para esse processo como dica é realmente desapegar. E desapegar daquilo que você realmente percebe que não é essencial, para você abrir espaço. Porque às vezes o que se requer é só espaço para você perceber aquilo que você pode, como você pode atuar, né? E qual é a sua motivação em atuar com algo novo. Então, é um pouco por esse lugar, assim, que eu trago, assim, como dica e peço apoio, né? Então, no caso, eu não tinha uma comunidade espiritual naquele momento que me apoiou, mas eu fazia terapia, né? Eu fazia terapia desde terapia convencional, como psicóloga, amo minha terapeuta desse momento, desse período de vida. A gente viveu muita coisa juntos. E as terapias holísticas, né? Que naquele momento eu também já tinha acesso. O reiki eu conheci nessa época, né? Recebendo o reiki. Então foi muito especial e muito fundamental eu poder usar desses recursos para poder quebrar realmente as crenças que me impediam de enxergar aonde eu queria atuar. E isso é constante, né? Eu vou dizer que até hoje eu sigo nesse processo, não dá, né? Você como a partir do momento que a gente escolhe trabalhar como terapeuta, é uma jornada que não dá mais pra gente parar de se trabalhar, né? Porque
o Vitor vai confirmar, e tem vários terapeutas aqui que vão confirmar também. A gente sempre vai atrair o tipo de cliente que vivencia exatamente a Uhum. mesma coisa que a gente precisa curar. Por quê? Porque o Sim. universo é perfeito, ele é lindo, ele é mágico, ele é maravilhoso e ele vai trazer pra gente exatamente aquilo que a gente precisa olhar. Porque a evolução é conjunta, ninguém está evoluindo sozinho. Uhum. Um terapeuta, ele não é E só a gente em terapeuta, ele terapia vai se tá. curando também, né? É Exatamente. importante dizer isso, né? A gente vai se curando e eu sempre falo essa frase, assim, a gente também tem as pessoas que cuidam de quem cuida, né? Então, assim, tem as pessoas que cuidam da gente também, né? Então, a gente se cura no Exatamente. processo terapêutico como terapeutas, mas a gente leva as nossas questões para um terapeuta também. Exatamente. Vi, já deu 1 hora de conversa e a gente ficaria aqui mais um montão, né? Tá uma Eu delícia. amei, foi muito gostoso. Vou encerrar, assim, vou começar esse encerramento com uma pergunta que a Vicky trouxe aí, lá no começo, mas é que eu deixei ela para agora, porque eu gosto de trazer mais no encerramento, assim, um espaço pra gente falar, né? Acho que é porque ela já sabe o que você oferece, você já até comentou mais aí, mas eu também, né, para quem não me conhece, vou trazer pra gente agora também comentar um pouquinho mais do que a gente está oferecendo hoje, né? Quais são os serviços e as atividades que a gente está oferecendo para o mundo. Então, vou falar um pouquinho que hoje eu, Érica, né, ofereço yoga, então práticas de yoga, Hatha Yoga, presencial aqui na minha cidade, Orlândia e Sales Oliveira, e também online para quem está aí distante, queira praticar, né? Uma prática que envolve muita conexão do físico com o emocional, energético e espiritual. E meditação também, aliás, novidade, essa semana aí vou estar aí lançando um novo grupo de meditação que eu faço, né? De tempos em tempos e senti muito assim, tá cada vez mais pessoas buscando para grupos de meditação, então também presencial e online. Terapias, Reiki, né? Então eu faço sessões de Reiki, ofereço sessões de Recomendo, Reiki e também cursos de Reiki, né? Porque eu sou mestre Reiki, então em breve recomendo dois. recomenda dois. Maravilhoso. Então também, né, inicio esse caminho tão poderoso que a gente já comentou aqui. E interessados também podem mandar mensagem aí para já ficar no próximo grupo, que eu faço sempre grupos pequenos, assim, presenciais aqui em Sales Oliveira. E eu também trabalho com Theta Healing. Theta Healing é uma técnica maravilhosa, o Vitor também já fez. Recomendo três. Maravilhoso. É uma técnica maravilhosa também, e aí bastante voltada para um processo de suporte, de aprofundamento das nossas crenças limitantes, padrões energéticos e, e, e limitantes mesmo dentro do nosso campo que direcionam, né? Hoje eu estava fazendo uma aula com o Bruce Lipton, que é um maravilhoso cientista, biólogo, médico e espiritualista, que que traz pra gente da epigenética, né? Ele fala muito da epigenética, ele explica toda a biologia da crença, o quanto as nossas crenças, a nossa visão de mundo, tá? Porque crença, gente, é visão de mundo, é como eu enxergo o mundo. Como isso influencia na nossa saúde, na biologia das nossas células e do nosso corpo, né? Então, ele explica bastante esse espaço, ele fala muito sobre o câncer e de outras doenças como mais comuns hoje em dia, tipo depressão, até diabetes, né? Como que tudo isso está conectado Ansiedade, né? de muitas vezes, né, de forma inconsciente, às nossas crenças. Então, a forma como a gente se porta, como a gente doa e recebe do mundo. Então, o Theta Healing, ele tem esse chamado de olhar profundamente as raízes que geram determinado comportamento e repetição dentro do nosso processo de vida para poder transformar. Então, são esses os serviços que eu ofereço, entre outras cositas mais, mas acho que esses são os principais. E estou aí à disposição. Bi, fala um pouquinho aí de você. Bom, então a gente lá na Pangeia, eu e o Rafael, a gente oferece a terapia holística, né? Que assim, é o nosso carro-chefe, né? E
A terapia é a oportunidade de você olhar para você, né? E de uma forma completa, assim, olhar para suas questões emocionais, mentais, energéticas, né? Como você anda se relacionando com o mundo, com você mesmo, né? E conseguir se observar mais, ter mais clareza a respeito de si próprio e aumentar, assim, ampliar o autoconhecimento, né? A gente, como eu disse aqui bastante, assim, eu costumo integrar bastante com o Reiki, então o Reiki está disponível, é algo muito presente na Pangeia, e também o Tarot, né, que é uma ferramenta muito legal Amo, para recomendo. é uma ferramenta muito legal para investigar os caminhos, né, ver como que a gente está apontando, se a gente precisa ter alguma mudança, se precisa ter um jogo de cintura maior, se vale a pena é, investir, se vale a pena seguir nesse propósito. Então, assim, o jogo de tarô ele traz uma clareza, uma, uma abertura mesmo para possibilidades, para caminhos. E, basicamente, são esses serviços que a gente oferece na Pangeia. Que lindo. Maravilhosos. Você e o Rafa também, que tá aí, né? Parceiro. Bom, pessoal, acho que é isso, assim. Um prazer imenso. Vitor, gratidão pela sua disponibilidade, energia, audácia, né, de estar aqui abrindo a vida, né, nas redes, né, que eu acho que isso hoje em dia cada vez mais a gente está sendo exposto e a gente Olha, o Maurício estava aí, ah, amigo. Maurício Lopes, olha que legal. A Pri também falando um oi aí. Pri, a Lúcia, eu vi que comentou. Fábio Honório entrou no final, amigo. Vai ter que ver Sim, agora na vai ter que reprise. ver a gravação. Ó, vai ficar gravado. Então, para quem entrou agora e quiser acompanhar. E gratidão a todos que participaram aí desde o início. Uma galera que participou por Gente, foi muito aqui. delícia, Foi assim. Quero muito agradecer gostoso. muito, Érica. Agradecer e abraçar, porque assim, foi a minha estreia na live e assim, foi uma delícia estar aqui. Assim, senti uma Sucesso. energia muito forte, muito gostosa. E assim, é como a gente conversa nos nossos FaceTime, só que com a diferença que tinha um monte de gente dando um apoio luxuoso aqui pra gente. Então, um beijo para todo mundo que acompanhou e um especial para você. Passou muito Amo rápido você. mesmo. Amo você, amo todos vocês, Omar, gente. Bia, Um grande beijo, Claudinha, Eloá, Cláudia Ponto. Anderson, Rafa, Vicky, pessoal todo que passou por aí. Uma linda noite a todos. Boa Namastê, semana. boa semana. Beijo.